O momento atual do Corinthians é marcado por uma série de movimentações no mercado da bola, algumas mais avançadas, outras ainda em estágio inicial, mas todas cercadas por incertezas, expectativas e polêmicas internas dentro do clube. A principal novela do momento gira em torno de Biel, atacante de 24 anos que atualmente pertence ao Sporting de Portugal. A diretoria alvinegra fez uma proposta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o clube português pede 68 milhões de euros por 100%. Apesar da diferença nos valores, há um clima de otimismo por parte dos dirigentes do Corinthians que aguardam uma sinalização oficial dos portugueses para seguir com os trâmites da negociação. Biel, por sua vez, já tem tudo certo com o Corinthians em termos salariais e contratuais. Ele está decidido a retornar ao futebol brasileiro e vê o Timão como uma excelente oportunidade para sua carreira. A expectativa dentro do Parque São Jorge é que, caso o Sporting aceite a oferta ou chegue a um acordo próximo disso, Biel finalize sua rescisão e viaje ao Brasil para exames médicos e assinatura do contrato. Biel foi vendido ao Sporting em janeiro por 63 milhões de euros após uma temporada sólida com a camisa do Bahia. Sua versatilidade de atuar pelos dois lados do ataque é vista com bons olhos pela comissão técnica e pela diretoria do Timão. No entanto, mesmo diante desse interesse técnico, há um debate interno intenso no Corinthians. Algumas lideranças do clube consideram o investimento de 7 milhões de euros uma irresponsabilidade financeira dado o atual cenário das finanças corintianas. O clube atravessa dificuldades econômicas sérias, está endividado e tem enfrentado dificuldades para cumprir compromissos. Esses dirigentes argumentam que não se pode comprometer um valor tão alto por um jogador que, embora promissor, ainda é considerado uma aposta e não uma certeza de retorno esportivo ou financeiro. Por outro lado, há quem defenda a contratação a todo custo. O argumento desse grupo é que jogadores de beirada com habilidade no drible, com idade boa e potencial de revenda estão cada vez mais valorizados no mercado internacional. Esses dirigentes afirmam que se o Corinthians quer brigar por títulos e montar um time competitivo, terá que pagar caro. Eles comparam Biel a outros jogadores do mercado que custam entre 10 e 15 milhões de euros, como Paulinho do Atlético MG comprado pelo Palmeiras ou Pedro do Flamengo, que dificilmente sairia por menos de 20 milhões de euros. Essa ala da diretoria acredita que pagar 7 milhões de euros por Biel não é um exagero se o objetivo for fortalecer de verdade o elenco. Afinal, reforçar o setor ofensivo com qualidade é uma necessidade clara do time. O impasse se estende porque até agora o Sport não respondeu oficialmente à proposta feita pelo Corinthians. Algumas fontes garantem que a oferta não foi de 7 milhões e sim algo entre 5 e 6 milhões, com o objetivo de negociar percentuais e direitos econômicos. Outras versões apontam que o Timão estaria disposto a aumentar um pouco mais o valor se houver flexibilidade por parte do clube português. O fato é que o Corinthians ainda não bateu o martelo e o ambiente dentro da diretoria está dividido. Não é uma questão apenas técnica, mas política e financeira. Se o Sporting não aceitar a proposta atual, uma nova rodada de discussões internas terá que ocorrer para decidir se vale a pena ou não elevar o valor. Em paralelo à negociação por Biel, outro nome que circula nos bastidores é o do goleiro Paulo Vitor, ex-Flamengo e Grêmio. Aos 38 anos ele está livre no mercado após o fim de contrato com o Al-Ahly do Catar, onde atuou em apenas 10 jogos. Sua passagem mais relevante fora do Brasil foi na Arábia Saudita defendendo o Al-Wehda, onde somou 67 partidas em 2 temporadas. O arqueiro foi oferecido ao Corinthians por seus representantes, que destacaram seu desejo de atuar no clube e a experiência que ele pode agregar ao elenco. O interesse se justifica pelo fato de que o jovem Donelli, hoje reserva de Hugo Souza, ainda não é visto como pronto para assumir a titularidade em caso de necessidade. Além disso, com Hugo em alta no mercado e podendo ser convocado ou vendido a qualquer momento, o Corinthians busca uma alternativa mais experiente e confiável para o gol. Por ora, a proposta está sendo avaliada e não há decisão tomada. Outra situação que gera especulação é a do meia colombiano Juan Quintero, que foi oferecido ao clube recentemente. Embora o nome tenha surgido na mesa de discussão, a informação de momento é de que o Corinthians não demonstrou interesse real na contratação. Mesmo assim, os movimentos nas redes sociais, como o Quintero passar a seguir o gerente Fabinho Soldado e outros jogadores do elenco, alimentam rumores de uma possível reviravolta. Internamente, o nome não é unanimidade. Há quem acredite que, em caso de fracasso em outras negociações, o colombiano poderia se tornar uma opção viável.
porém por enquanto não há tratativas abertas. Carlos Vinícius, atacante de 30 anos, também foi oferecido ao clube. Ele estava no Fulham da Inglaterra, mas fez apenas 4 jogos na última temporada, todos saindo do banco sem marcar gols. Apesar de passagens por clubes como Tottenham e Galatasaray, o rendimento recente do jogador é motivo de questionamento. Parte da torcida rejeita a ideia, considerando que o perfil do atleta não se encaixa na necessidade atual do clube. O nome de Pedro Raul, emprestado ao Ceará, também surge como alternativa, inclusive com comentários irônicos sobre o fato do Corinthians estar pagando salário para ele atuar em outro clube enquanto avalia nomes com menos impacto técnico. Entre todas essas possibilidades, o que mais preocupa a torcida é a falta de um projeto esportivo claro e coerente com a realidade financeira do clube. A cada nome que aparece surgem discussões acaloradas nas redes sociais e entre conselheiros com críticas à gestão e à forma como os recursos estão sendo utilizados. O Corinthians, embora seja uma potência em termos de torcida, visibilidade e história, atravessa uma das fases mais frágeis economicamente de sua trajetória recente. O clube precisa reforçar o elenco, mas ao mesmo tempo precisa cortar custos e fazer caixa. Encontrar o equilíbrio entre ambição esportiva e responsabilidade financeira é o maior desafio dessa diretoria. No mercado sul-americano, o clube ainda tentou o empréstimo de um jogador do Talleres da Argentina, aparentemente o meia Rodrigo Garro, que se destacou no campeonato argentino e depois foi para a Europa. Porém, o atleta não quis voltar ao futebol sul-americano por empréstimo. O Palmeiras apareceu e, com poder de compra, avançou pela contratação definitiva com um investimento próximo a 11 milhões de euros. Essa negociação frustrada deixou claro que o Corinthians hoje não consegue competir financeiramente com rivais nacionais em determinadas disputas, o que torna a cautela em contratações ainda mais necessária. Diante desse cenário, a torcida se vê dividida. Há os que pedem contratações de impacto imediato exigindo reforços de peso, e há os que pregam responsabilidade financeira mesmo que isso signifique apostar em nomes menos badalados. O torcedor vive a angústia de ver o time em reconstrução, com resultados oscilando dentro de campo, e a sensação de que o clube ainda está longe de voltar ao protagonismo que já teve em outras temporadas. Mais do que nunca é preciso inteligência e estratégia para que o Corinthians não caia novamente nos mesmos erros que o levaram à atual crise econômica. A janela está aberta e nos próximos dias muitas decisões precisarão ser tomadas. Biel parece ser o nome mais próximo de um desfecho, mas tudo ainda depende da resposta do Sporting. Paulo Vitor é uma possibilidade para o gol, embora não empolgue. Quintero por enquanto está apenas nos bastidores. Carlos Vinícius, uma incógnita que divide opiniões. E entre nomes desejados, oferecidos, recusados e sonhados, o Corinthians segue em busca de reforços, tentando equilibrar o desejo de vencer com a dura realidade das finanças. Enquanto o Corinthians navega por esse momento turbulento de negociações e indefinições, é importante entender o contexto mais amplo que envolve o clube tanto dentro quanto fora de campo. Nos últimos anos, o Timão tem enfrentado uma série de desafios que vão muito além do mercado de transferências. A gestão financeira deficitária, a falta de planejamento a longo prazo e as mudanças constantes na comissão técnica são fatores que contribuíram para a instabilidade atual. Isso impacta diretamente a capacidade do clube de montar um elenco competitivo e de se posicionar de maneira sólida na disputa por títulos nacionais e internacionais. O cenário econômico brasileiro, por sua vez, também pesa no bolso dos clubes. A inflação alta, a desvalorização do real frente a moedas estrangeiras e a redução do poder aquisitivo das torcidas afetam diretamente as receitas provenientes de bilheteria, sócios, torcedores e merchandising. Para o Corinthians, que depende significativamente dessas receitas para equilibrar o orçamento, as dificuldades se refletem nas limitações para investimentos pesados no futebol. Além disso, o clube carrega dívidas vultosas e contratos que precisam ser renegociados para evitar um colapso financeiro ainda maior. É nesse ambiente que surgem as discussões sobre o valor das contratações, sobre o perfil dos jogadores a serem contratados e sobre a necessidade de uma estratégia clara. A gestão atual do Corinthians tenta, desde que assumiu, colocar ordem na casa. Foram feitas mudanças importantes no organograma do clube, incluindo a contratação de profissionais especializados para áreas como finanças, marketing e gestão esportiva. Também foram adotadas medidas para aumentar a transparência e melhorar o relacionamento com a torcida, que há tempos não via com bons olhos a diretoria. Porém, mudanças estruturais levam tempo e resultados imediatos são difíceis de alcançar.
O torcedor que é apaixonado e impaciente muitas vezes não compreende a complexidade dos processos internos e cobra soluções rápidas, sobretudo em um esporte tão competitivo como o futebol. No campo técnico, o Corinthians tem buscado estabilidade com um treinador que consiga implementar um estilo de jogo eficiente e que promova a valorização de jogadores da base, algo que sempre foi um diferencial do clube. No entanto, as pressões externas e internas por resultados rápidos acabam atrapalhando esse processo. A diretoria precisa encontrar um meio-termo entre dar tempo ao trabalho do treinador e atender às exigências da torcida e da imprensa. A contratação de jogadores como Biel, por exemplo, está inserida nessa tentativa de reforçar o elenco com peças que possam rapidamente contribuir ao mesmo tempo em que se evita gastos exagerados que comprometam a saúde financeira do clube. Além disso, o Corinthians enfrenta uma concorrência acirrada no mercado nacional e internacional. Clubes como Palmeiras, Flamengo, Atlético MG e Fluminense estão investindo pesado, muitas vezes com o respaldo de grupos empresariais e patrocinadores robustos. Isso dificulta a atração de jogadores de ponta que geralmente preferem os projetos mais estruturados e financeiramente vantajosos. O Timão, portanto, precisa ser criativo e estratégico, buscando talentos promissores, jogadores que estejam em fim de contrato ou que não estejam em evidência, mas que possam ser lapidados para o futebol brasileiro. Essa é uma abordagem que pode trazer bons resultados desde que bem executada. Outro aspecto que merece atenção é a relação do clube com a sua base de jogadores. A formação de atletas nas categorias de base sempre foi um dos pilares do Corinthians, com nomes que se tornaram ídolos e que ajudaram a construir a história vencedora do clube. Atualmente há uma geração de jovens talentos surgindo, mas que ainda não tiveram oportunidades consistentes para se firmar no time principal. A pressão por contratações imediatistas muitas vezes impede que esses atletas ganhem espaço e desenvolvam seu potencial. Equilibrar essa dinâmica é fundamental para o futuro do Corinthians, não apenas para reduzir custos, mas para fortalecer a identidade do clube e criar um ciclo sustentável de sucesso. Em termos de estrutura, o Corinthians também investe em modernização de suas instalações, com foco em centros de treinamento e melhoria do ambiente para atletas e profissionais. O CT Joaquim Grava passou por reformas e adaptações para oferecer condições ideais para treinamentos, recuperação física e preparação técnica. Essas melhorias são essenciais para atrair e reter talentos, além de proporcionar ao time melhores condições para competir em alto nível. A infraestrutura moderna é um diferencial no mercado e uma ferramenta importante para a valorização do clube. No âmbito da torcida, o Corinthians mantém uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do Brasil, que representa não só um fator emocional, mas também um componente financeiro crucial. A relação com os torcedores tem sido o foco da gestão, que busca ampliar o programa de sócio-torcedor e melhorar a experiência nos estádios. O retorno do público ao estádio após a pandemia também é um alento para as finanças, já que a venda de ingressos é uma das principais fontes de receita. Mesmo assim, a expectativa da torcida é alta e a cobrança por resultados se intensifica, especialmente em jogos importantes e clássicos. A comunicação do clube também ganhou atenção nos últimos tempos, com esforços para se aproximar da torcida por meio das redes sociais, campanhas institucionais e transparência em decisões importantes. A imagem do Corinthians, que já sofreu com crises e controvérsias, busca ser reconstruída com foco na credibilidade e na responsabilidade. A construção dessa nova narrativa é um desafio contínuo, principalmente quando surgem notícias sobre dificuldades financeiras ou negociações complicadas no mercado da bola. Outro ponto de destaque é a busca por parcerias estratégicas e patrocínios que possam ajudar a equilibrar as contas e permitir investimentos no futebol. O Corinthians tem conversado com empresas de diversos setores para ampliar sua base de parceiros comerciais, o que é vital em um momento de restrições orçamentárias. Os contratos de patrocínio são essenciais para viabilizar a operação do clube, e a diretoria trabalha para renovar e captar novos acordos que tragam segurança financeira. Enquanto tudo isso acontece, o calendário futebolístico impõe seus prazos. A temporada avança e o Corinthians precisa estar preparado para disputar competições importantes como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e eventualmente a Copa Libertadores. Cada partida representa não só a busca por pontos e títulos, mas também a oportunidade de consolidar um time que gere orgulho à torcida. A montagem do elenco, as escolhas do treinador, a gestão do grupo e o apoio da torcida são elementos que se combinam para definir o sucesso ou fracasso da temporada. No meio desse cenário complexo, o papel da diretoria é fundamental.
Os dirigentes precisam tomar decisões difíceis, negociar com jogadores e agentes, gerir a folha salarial e ao mesmo tempo manter um ambiente saudável e competitivo dentro do clube. A pressão por resultados imediatos é constante e a margem para erros é pequena. No entanto, a esperança dos corintianos é que com planejamento, transparência e trabalho sério o clube consiga superar os desafios e retomar o caminho das conquistas. O momento exige paciência e confiança, mas também ação e determinação. O Corinthians tem a chance de aprender com os erros do passado e construir um futuro mais sólido onde as contratações sejam feitas com responsabilidade e os jovens talentos tenham espaço para brilhar. O desafio é grande, mas a história do clube mostra que mesmo nos períodos mais difíceis a paixão da torcida e a força da instituição são capazes de mover montanhas. Assim, o Corinthians segue em busca de seu equilíbrio, tentando transformar desafios em oportunidades e voltando a ser protagonista no futebol brasileiro e sul-americano. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel. Nos bastidores do futebol brasileiro, um possível movimento agita o mercado e promete mexer com as torcidas carioca e paulista. O nome que está na boca do povo é o de Felipe Coutinho, um jogador que há tempos vem chamando a atenção e agora pode protagonizar uma reviravolta inesperada. Segundo rumores cada vez mais fortes, o meio-campista estaria prestes a rescindir seu contrato com o Vasco da Gama, clube onde vinha atuando recentemente, para fechar com o Corinthians, gigante do futebol paulista e nacional. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já começa a ser comentada em rodas de torcedores, jornalistas e especialistas. Felipe Coutinho, que tem uma carreira marcada por momentos de brilho e outras fases mais discretas, poderia encontrar no Corinthians uma nova oportunidade para retomar seu melhor futebol. A possibilidade ganha força diante do interesse declarado da diretoria corintiana em reforçar o meio-campo para a sequência da temporada, buscando mais criatividade e experiência para o setor. Enquanto isso, no Vasco, a possível saída do jogador causa certo impacto. A torcida, que vinha criando expectativa em torno da permanência de Felipe, fica apreensiva com o que pode ser uma baixa importante. Ainda assim, o ambiente no clube parece tranquilo, e a diretoria trabalha para evitar turbulências, mostrando que já prepara alternativas caso a negociação se concretize. Para o Vasco, a decisão de liberar o atleta poderia ajudar na reorganização financeira e abrir espaço para outros investimentos no elenco. Do lado do Corinthians, a chegada de Felipe Coutinho seria vista como um reforço significativo. O clube, que sempre busca nomes capazes de elevar o nível técnico e competitivo do time, poderia contar com a versatilidade do jogador, que atua bem tanto como armador quanto como meia ofensivo. A torcida corintiana, por sua vez, está dividida entre o entusiasmo pela possível contratação e a cautela típica diante de rumores de mercado, especialmente em uma temporada onde os resultados têm sido essenciais para a continuidade do projeto do clube. Ainda não há informações oficiais sobre os valores envolvidos ou a duração do contrato que poderia unir Felipe Coutinho ao Corinthians. Fontes próximas ao jogador indicam que ele está animado com a possibilidade de mudar de clube e encara essa movimentação como um desafio para provar seu valor em uma equipe de grande porte e história vitoriosa no futebol brasileiro. Enquanto isso, nos próximos dias, o que promete é uma verdadeira novela nos bastidores, com torcedores acompanhando ansiosos e a imprensa esportiva atenta a cada novidade. A qualquer momento, um anúncio pode transformar esse rumor em realidade e marcar um capítulo importante na trajetória do atleta e na temporada dos dois clubes envolvidos. Resta aguardar e acompanhar para ver se Felipe Coutinho realmente deixará o Vasco para vestir a camisa do Corinthians e qual será o impacto dessa possível troca no cenário do futebol nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.